Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva e acione o sino de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando as nossas mensagens, deixando seu comentário, seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Vamos ao vídeo de hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo de número 6. Esther, capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Queridos, este capítulo é um capítulo muito interessante, onde nós podemos perceber que Mardoqueu ele havia feito algo de bom em favor do rei. A Bíblia diz que Bigtã e Teres, um dos seus eunucos, um dos seus servidores, aliás, dois dos seus servidores, eles arquitetaram um plano, e o plano era matar o rei. E a Bíblia diz que Mardoqueu então fica sabendo disso, e ele então faz uma denúncia. E a Bíblia diz que esta denúncia ela é devidamente averiguada, e foi constatado então que a informação dada por Mardoqueu era uma informação verídica, ou seja, verdadeira. E a Bíblia diz que o rei então ele manda matar esses dois servidores. E o que me chama a atenção neste texto é que Mardoqueu ele não foi premiado por essa iniciativa. Ele não recebeu nenhuma recompensa por isso que ele fez. Isso nos traz, nos leva a refletir acerca das recompensas que o Senhor tem para todos nós que o servimos. Muitas vezes nós ficamos preocupados em sermos recompensados por algo que fazemos. O nosso grande problema
é que nós somos imediatistas. E eu fico pensando se Mardoqueu houvesse ou tivesse sido homenageado logo de início, né, quando ele denunciou e que foi comprovado, e o rei então foi livrado ali da morte, né? Se Mardoqueu tivesse sido homenageado logo, né, Mardoqueu com certeza não teria vivido o que ele viveu de acordo com o que esse texto diz. A Bíblia diz que Amã, né, um dos maiores inimigos do povo judeu daquela época, fez um plano então para exterminar o povo judeu. E a Bíblia diz que o motivo deste plano, né, de Amã é que Mardoqueu não se dobrava diante dele, é que Mardoqueu não adorava Amã. Mardoqueu, ele por ser servo do Senhor, ele não se dobrava, não se ajoelhava diante do homem. E isso trouxe a ira, né, ao coração de Amã. E a Bíblia diz então que ele faz um plano para destruir não apenas Mardoqueu, mas todo o seu povo, né, toda a sua gente. E a Bíblia diz então que o rei, né, ele passou a noite sem dormir, não conseguia dormir, não conseguia pegar no sono. E o rei então manda que seus servidores fizessem uma leitura para ele. E exatamente o que eles leram foi o episódio onde Mardoqueu havia sido usado por Deus para livrar o rei da morte. E o rei então pergunta que homenagens foram feitas, que prêmios foram dados a Mardoqueu. E aí os seus servidores disseram nenhum. E aí o rei então decide homenagear Mardoqueu. Ele decide então expressar a sua gratidão a Mardoqueu, ainda que tardiamente, né? Ainda que depois de muito tempo. Mas a Bíblia diz então que ele consulta exatamente Amã, né, para que Amã então o orientasse acerca do que ele deveria fazer, acerca da homenagem que ele deveria prestar. E ele, interessante que ele foi sábio, o rei, ele não falou o nome de Mardoqueu. Talvez o rei soubesse, né, do sentimento que havia dentro de Amã com relação a Mardoqueu. E é claro que se o rei tivesse falado que era Mardoqueu, Amã talvez não teria orientado o rei, né? Ou talvez ele teria dito para que o rei fizesse algo que não fosse tão importante como foi da forma em que ele orientou o rei. Por que ele fez isso? Porque ele pensava que era para ele, né? Ele pensava que a homenagem era para ele. Ele pensava que a honra era para ele. Por quê? Porque ele era amigo do rei. Ele era estimado pelo rei, né? Ele era a segunda maior autoridade do governo, né? Só havia uma autoridade maior que ele, que era o próprio rei. Então não havia sentido para Amã achar que o rei ia homenagear uma outra pessoa, a não ser ele. Em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23, a Bíblia diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que você fizer com relação ao reino de Deus, tudo que você fizer em favor do seu próximo, faça e pense que você está fazendo não para aquela pessoa, que você está fazendo não para uma instituição no sentido de uma igreja, mas você está fazendo em prol do reino de Deus, você está fazendo para o próprio Deus. Paulo, ele nos orienta acerca deste assunto em Colossenses 3:23. Queridos, e Mardoqueu, quando ele deu a informação ao rei, certamente Mardoqueu ele tinha esse entendimento. E ele não esperava a recompensa do homem. O nosso grande problema é que muitas vezes nós fazemos as coisas, fazemos o bem para alguém e nós queremos muitas vezes receber, né, de volta aquilo que fizemos, né? E a Bíblia diz, irmãos, que quando nós vamos praticar as nossas boas obras, devemos dar com a mão para que a outra não veja. É claro que existem momentos, existem situações onde o testemunho ele tem que acontecer. E quando esse testemunho vem à tona, muitas vezes edifica aqueles que ouvem e também traz glórias para o Senhor Jesus, né?
Agora, nós não podemos, irmãos, nós não podemos fazer esperando receber em troca, né? Então, precisamos ter essa atitude. E Mardoqueu, ele teve esta atitude. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que todo o trabalho que você faz para Deus, ele é devidamente recompensado pelo Senhor. Nada que você faz para Deus é em vão, diz a Bíblia, Hebreus 6:10. E é claro que isso não nos dá também base para nós fazermos as coisas e dizermos, olha, Senhor, eu vou fazer isso porque eu quero isso, eu vou fazer tal coisa porque eu quero que o Senhor faça tal coisa por mim. Não, irmãos, com Deus nós não podemos barganhar, Deus não é comerciante. Deus, ele é o Senhor, né? E como Senhor, ele merece que nós o honremos, ele merece que nós venhamos fazer as coisas para ele por amor, por gratidão, sobretudo pelo que ele fez por nós, enviando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida, para que nós tivéssemos ou tenhamos a oportunidade de termos a salvação das nossas almas. Então é importante nós refletirmos sobre isso. Eu quero convidar você a refletir. Eu quero convidar você a ser generoso. Eu quero convidar você a ser grato. Eu quero convidar você a praticar o amor em favor do seu próximo e não esperar do seu próximo a recompensa. Não esperar do seu próximo que ele faça algo para recompensar você pelo que você fez a ele. Quando Mardoqueu ele leva a denúncia ao rei de que Bigtan Teres queria matá-lo, Mardoqueu não fez isso porque ele quisesse barganhar com o rei. Mardoqueu não fez isso porque ele quisesse um cargo maior dentro do governo. Não, ele fez porque ele amava o próximo, ele conhecia Deus e ele sabia que era exatamente isso que ele precisava fazer. Ele precisava ser justo, ele precisava defender alguém que estava inocente e que ia morrer inocentemente. Isso nos traz a reflexão de que nós temos que fazer pelos outros o que nós gostaríamos que fizessem a nós. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus disse, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Queridos, que nós possamos refletir acerca disso. E a Bíblia diz que Amã, ele faz um plano para exterminar não apenas Mardoqueu, mas para exterminar todo o seu povo, toda a sua gente. E a Bíblia diz que Amã, quando ele se apresenta diante do rei, jamais ele imaginava que o rei ia pedir a orientação dele para que o rei fizesse exatamente uma homenagem, que o rei honrasse a Mardoqueu. Porque se o rei perguntasse a Amã e dissesse a Amã que ele queria homenagear Mardoqueu, com certeza Amã não teria dado este conselho, porque o rei sabia do sentimento que havia no coração de Amã em favor de Mardoqueu. Aliás, no coração de Amã contra Mardoqueu. E a Bíblia diz então, e eu tenho base para afirmar isso, que naquele dia o Senhor começa a mudar todo o plano de Amã contra Mardoqueu. Deus começa a virar o cativeiro. Deus começa a mudar a sorte de Mardoqueu. E a Bíblia diz que Amã, então, ele foi homenagear Mardoqueu em detrimento à ordem do rei. Eu imagino Amã se sentindo envergonhado. Eu imagino Amã ficando ali constrangido com aquela cena, ele tendo que homenagear o homem que ele queria matar, o homem que ele queria exterminar. E a Bíblia diz que tudo que Amã planejou contra Mardoqueu aconteceu, mas não aconteceu com Mardoqueu, aconteceu com o próprio Amã. A forca que Amã preparou para exterminar Mardoqueu, Amã foi enforcado nela. Eu quero deixar um conselho aqui para você. Se você está se sentindo injustiçado por alguém, se você está sendo caluniado por alguém, se você está sendo perseguido por alguém, eu quero deixar um conselho para você. Não tome nenhuma atitude contra esta pessoa. Apenas apresente diante do Senhor. E saiba que o Senhor é a tua justiça. O Senhor é aquele que te defende. O Senhor é aquele que te justifica. No livro de Atos, capítulo de número 2, ali no versículo 30, se não me engano,
Quando os discípulos, a igreja primitiva estava sendo ameaçada, eles oram e eles apresentam diante do Senhor e dizem: olha, Senhor, para a ameaça dessas pessoas. Olha, Senhor, para o que está acontecendo conosco. Queridos, não há juiz melhor do que o próprio Deus. Não há tribunal mais eficaz do que o tribunal divino, do que o tribunal do Senhor Jesus. Então, eu gostaria de deixar esse conselho para você. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Eu morei em um prédio durante 4 anos. E quando eu saí deste prédio, eu descobri que quem pagava a energia das escadas desse prédio, o proprietário muitas vezes fazia serviço, usava aquelas máquinas de soldar, e eu não entendia que a minha energia às vezes vinha muito cara, eu não entendia o porquê. E quando eu pedi para desligar a energia do apartamento onde eu morava, o prédio fica escuro, e então eu descubro que eu pagava a energia das escadas daquele prédio. E algumas pessoas me dando conselho e dizendo: olha, coloca na justiça, você vai ganhar, processo. Eu disse: não, não é isso que Deus faria, não é isso que Jesus faria. E eu me lembrei de algumas coisas boas que os proprietários do prédio haviam feito por mim. Eu lembrei de algumas coisas, né, alguns favores que eu havia recebido, benefícios, bênçãos que eu havia recebido. Eu falei: eu não posso pagar o mal com o mal, eu tenho que ser grato. Eu tenho que ser agradecido, porque eu morei aqui 4 anos e algumas vezes, né, eu fui abençoado por esses proprietários. Então eu não podia tomar uma atitude que viesse prejudicá-los. Eu não podia tomar uma atitude onde o meu ego pudesse se sentir vingado, né? O meu ego pudesse se sentir, né, justiçado. Agora a justiça foi feita em meu favor. Queridos, vamos refletir sobre isso. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Fique com essa mensagem. E se você está se sentindo injustiçado, né? Se você está passando por algum problema e você está pensando em tomar uma atitude no sentido de promover, né, aos seus olhos justiça ao seu favor, deixe que Deus seja o seu advogado, deixe que Deus possa agir em seu favor, né? Não há tribunal mais eficaz do que o tribunal de Cristo. Não há ninguém mais justo do que o próprio Cristo. E se nós o servimos, se nós andamos com Ele, então deixemos tudo nas mãos dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, queridos? Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, meu Pai, por esta mensagem, pela tua palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecemos pela tua proteção, pelo teu amor. Senhor, eu quero te apresentar esta nação, quero pedir ao Senhor, meu Deus, misericórdia sobre esse país, quero pedir ao Senhor, meu Pai, que abençoe, meu Deus, as autoridades desse país. Pai querido, eu quero te apresentar o Supremo Tribunal de Justiça, eu quero te apresentar, Senhor, o poder executivo desse país, quero te apresentar o poder legislativo desse país. Meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa tocar no coração dos poderosos, das autoridades, que essas autoridades, meu Pai, possam se unir em favor do povo, possam se unir em favor desta nação. Meu Deus, que toda soberba, que todo orgulho, meu Pai, seja jogado por terra. Pai querido, em nome de Jesus, e que eles possam compreender que o presidente da República, os ministros do Supremo, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional Brasileiro, eles possam compreender que acima deles há uma autoridade muito maior, muito mais poderosa, há uma autoridade que não pode ser vencida, há uma autoridade que não pode ser contestada, porque esta autoridade criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existem, e esta autoridade é exatamente o Deus Todo-Poderoso. Pai querido, que essas pessoas possam ter temor ao Senhor, que essas pessoas possam, meu Deus, cuidar dos pobres, dos necessitados, meu Pai. Que eu te peço nesta oração, em nome de Jesus. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado, exaltado para todos sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.